Salve progressistas, eu sou o Clayson. Ontem nós trouxemos aqui uma live que eu considero fundamental, uma das principais lives da história do canal, uns 5 anos de canal. Ontem foi muito importante, uma live que bateu o recorde de pessoas simultâneas, né, de gente assistindo ao mesmo tempo, recorde de tempo também, né, mais de 2 horas de live. Eu trouxe vários trechos de vídeos, a gente trouxe um resumo do que aconteceu ao longo do dia 7 de setembro. O vídeo de hoje, ele traz, e é importante você ver a live ontem para você entender um pouco sobre os desdobramentos, porque o vídeo de hoje ele traz um pouco daquilo que seria o pós-manifestação. A manifestação, de fato, ela não acabou. Nós tivemos um número de pessoas razoável que saiu às ruas ontem, fala-se em 1 milhão de pessoas, fala-se em 800 mil pessoas, no Brasil todo, evidentemente, é um número razoável de pessoas, tivemos bastante pessoas nas ruas ontem. Hoje, nós decantamos esse grupo de pessoas e chegamos então a um número de radicais extremistas. Esses radicais extremistas, eles fazem parte de um grupo de pessoas que estão lá exclusivamente para tumultuar. No primeiro momento, eu fiz uma crítica a respeito da suspensão ou mesmo do cancelamento das sessões do Senado feitas por parte do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas hoje eu percebo que pode ter sido uma medida adequada, porque afinal de contas nós ainda temos um grupo pequeno, é um grupo que não passa de 200 pessoas, mas é um grupo que ainda está lá em Brasília, ameaçando invadir ainda o Ministério, parte dos ministérios, o STF, e ainda querem realmente fazer algum tumulto. Paralelo a isso, nós temos um movimento, aí já é um movimento que está espalhado por alguns estados brasileiros, que estão fazendo então paralisações com caminhões. E hoje nós vamos trazer uma reflexão sobre isso, vou mostrar vídeos sobre tudo que está acontecendo e trazer detalhes para você. Sempre pedindo para que você dê o like no vídeo. O like é muito importante, a gente pede todos os vídeos para você dar o like, porque é através do like que outras pessoas como você acompanham o conteúdo que a gente desenvolve aqui. E esse conteúdo precisa chegar a um número maior de brasileiros possível. Então o seu like nos ajuda muito. A gente nunca pede dinheiro para você, a gente só pede para você, dê o like, por favor, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, a sua inscrição é fundamental para o nosso trabalho, ative o sininho e se você puder, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. O primeiro vídeo que eu quero trazer para você, um trecho, né, foi do que aconteceu agora à tarde lá em Brasília. Nós tivemos primeiramente um grupo de pessoas que estavam fazendo uma manifestação e que viram que havia um funcionário do Ministério da Saúde entrando no Ministério e havia uma equipe de jornalismo fazendo uma reportagem. Eles então perseguiram essa equipe de jornalismo, ameaçando de agressão. Essa equipe de jornalismo, ela teve que correr até o Ministério da Saúde e esse grupo de fanáticos que eu considero criminosos, não são manifestantes, eles acabaram perseguindo essas pessoas até o Ministério da Saúde. E lá, então, tiveram as portas fechadas, eles tentaram entrar. Então, foi um tumulto ocasionado hoje em Brasília. Por que eu digo que não são manifestantes? A manifestação não tem nada a ver com ameaça de linchamento ou com agressões a outras pessoas. Isso é crime, o nome disso é crime. Não tem absolutamente nada a ver com manifestações. E nós temos hoje um grupo formado inclusive por caminhoneiros, eles estão com parte de caminhões ainda, uma parte muito pequena de caminhões ainda em Brasília, e também espalhado por alguns estados brasileiros, nós temos algumas manifestações de caminhoneiros. Eu quero trazer para você algumas imagens desses caminhoneiros, como que eles estão fazendo essas manifestações. Algumas delas, inclusive, foram colocadas no grupo de WhatsApp dos membros aqui do canal. Nós estamos recebendo novos membros lá, sejam todos bem-vindos. O que acontece com uma imagem como essa que você está vendo aqui? Essa imagem deles jogando esses entulhos na estrada, elas são complicadas. Você vê também, nós vamos trazer aqui imagens de caminhões que fecham completamente as vias. Por que isso é complicado demais? Porque se nós tivermos, por exemplo, uma ambulância
com alguma pessoa tendo que ser atendida numa emergência, essa ambulância não vai passar nesses locais. E aí nós podemos colocar em risco a vida de pessoas. Se nós tivermos, por exemplo, veículos que transportem insumos para hospitais, por exemplo, esses insumos podem não chegar, cargas perecíveis. Então, esse tipo de manifestação é complicado porque, na verdade, prejudica e pode levar à morte de pessoas. Então é óbvio, é evidente que nós nunca vamos defender esse tipo de manifestação, porque é inconsequente. Não se trata simplesmente de uma manifestação, trata-se de uma tentativa de assassinato. Você percebe quando as coisas extrapolam? Quando a gente está falando de uma manifestação que é digna, que eu sou a favor de manifestações, eu mesmo... Puxa vida, eu já perdi o número de vezes que eu participei de manifestações. Eu sou uma pessoa que participo frequentemente de manifestações desde os meus, 15 anos, desde menino. Então, eu sou extremamente a favor. A manifestação é válida, é importante, é muito importante. Agora, esse tipo de ação é uma ação, quase uma ação terrorista, porque coloca em risco a vida de pessoas, não tem critério algum. Quando você fecha as vias a ponto de você não conseguir liberar, por exemplo, numa situação de emergência, uma mulher, por exemplo, que vai dar à luz, uma pessoa enferma que precisa de um atendimento de urgência, como é que fica? Então, é importante a gente separar essas questões. Uma outra questão que eu quero abordar aqui com você é o espectro desta manifestação dos caminhoneiros. Nós estamos hoje vendo que o trabalhador caminhoneiro, aquele que, vamos colocar em termos gerais, que comprou o seu caminhão, que paga essas prestações a duras penas, ou mesmo o trabalhador caminhoneiro que necessita exclusivamente do frete para sobreviver, ele ganha pelo frete. O trabalhador caminhoneiro, esse está sofrendo demais com tudo que está acontecendo na pandemia, inclusive. Porque às vezes as pessoas falam, os caminhoneiros não pararam de trabalhar durante a pandemia. Sim, isso é verdade. Boa parte dos caminhoneiros não pararam de trabalhar. Porém, está acontecendo uma coisa no Brasil inacreditável do ponto de vista daquilo que deveria ser algo a ser defendido pelo governo. O governo disse, olha, vamos cuidar da economia, para justificar o fato de não ter cuidado de vidas humanas, porque estamos aí com quase 600 mil mortos. A verdade é que não cuidou da economia e não cuidou de vidas humanas. E o que nós estamos vendo agora? Qual é o reflexo disso? Além de nós termos uma escalada de inflação pornográfica, é uma coisa absurda a inflação. Hoje a gente viu uma situação terrível no mercado. O mercado levou um dos piores golpes, fala-se em um dos piores golpes dos últimos anos. Isso aconteceu hoje, no pós-7 de setembro. As bolsas despencaram, derreteram, pessoas perderam muito dinheiro, especialmente aqueles de baixo capital, os principais que estão na bolsa hoje. Todo mundo se ferrou muito hoje com esse pós-7 de setembro. Foi um desastre essa ação do Bolsonaro no 7 de setembro. E a gente percebe que esses reflexos dessa inflação, dessa situação econômica desastrosa, a alta do preço dos combustíveis, pergunte para um caminhoneiro quanto que custava o diesel antes do Bolsonaro ser presidente e agora. Então a alta do preço de combustíveis junto com a inflação não foi acompanhada pelo valor dos fretes. Então o que ocorre hoje na prática? O que está acontecendo agora? O trabalhador caminhoneiro, aquele que realmente precisa do trabalho, que necessita do trabalho, esse nem passa pela cabeça dele fazer uma paralisação, porque ele já está por aqui, já está numa situação de desespero, porque deixou de ganhar muito com o frete se manteve no mesmo valor, todos os custos subiram, tudo. Preço de reposição por exemplo, de pneu, peças, de manutenção do próprio caminhão, custo do transporte, tudo isso foi para o céu e o preço do frete se manteve. E para piorar a situação, o custo de vida está muito mais alto, porque o caminhoneiro precisa comprar gás, não é só o preço do combustível, ele precisa viver, precisa comer.
a comida está mais cara. Então o trabalhador, esse aqui é o ponto que eu quero que você reflita, esse não vai ser maluco de parar. Ele não vai fazer isso. É por isso que essa paralisação dos caminhoneiros, ela não funciona de uma maneira geral, porque tem muitos caminhoneiros que estão revoltados com a situação que nós estamos passando. Muitos daqueles que continuam vivos, porque ainda tivemos um número gigantesco de caminhoneiros que morreram durante a pandemia. E o que leva à reflexão final desse vídeo, que é muito importante? Eu vou deixar a palavra aqui embaixo para você ler no português e no inglês. A palavra lockout, ela tem a mesma pronúncia em português e em inglês, só que escreve de forma diferente. Lockout é um termo empregado para explicar uma paralisação das atividades por iniciativa do empregador. O que está acontecendo hoje no Brasil? Proprietários de grandes frotas de caminhões estão mandando os seus funcionários pararem as rodovias. E aí nós temos que colocar uma questão importante. O funcionário que ganha um salário no final do mês, para ele fazer uma viagem, ou para ele parar, fazer uma viagem, passear no parque, ou qualquer coisa que o patrão falar para ele está recebendo um salário no final do mês, tá tudo certo, ok. Então, esses empregadores é que estão proporcionando esta ação. Por isso que nós estamos falando de lockout. O lockout, então, é essa paralisação das atividades por iniciativa do empregador que tem o objetivo de frustrar negociação ou dificultar o atendimento de reivindicações dos empregados. E aí o que acontece? Conforme o artigo 17 da Lei 7.783 de 1989, essa prática é vetada. Esse artigo, ele veta a prática e assegura o direito à greve de trabalhadores assalariados. Então, o que é isso em resumo? É quando empresários organizam uma paralisação com o objetivo de obter algum benefício para o setor, mesmo que esse benefício seja a eleição do seu presidente preferido, por exemplo, e com isso eles estão cometendo um crime. O que está acontecendo aqui no Brasil por parte desses proprietários de frotas de caminhões que estão parando em BRs, e veja bem, eles vão nas BRs, eles não estão parando em rodovias estaduais, porque lá o próprio governador do estado pode fazer alguma coisa. Mas eles estão parando em BRs, observe bem, são nas BRs porque as BRs estão nas mãos de quem? É óbvio, do Bolsonaro. Então é uma sacanagem o que está acontecendo. É uma sacanagem. Eu estou trazendo para você esse vídeo de hoje, para sua reflexão, porque infelizmente isso não está sendo dito por absolutamente ninguém. A gente entra em pânico quando a gente percebe que as coisas estão claras e isso não está sendo dito. E eu preciso que você entenda o que está acontecendo. Eu não estou dizendo que todos que estão lá são donos de frotas, tá? Mas parte daqueles que estão fazendo as paralisações hoje são grandes proprietários, gente que tem muito dinheiro, que pode parar 3, que seja, 4 dias, até uma semana, entende? Porque eles têm grana para isso. E eles estão prejudicando quem? Todos os brasileiros. Todos nós. E inclusive os próprios caminhoneiros que dependem do frete, que dependem do trabalho. Você consegue compreender? Eu quero saber o que você pensa desse absurdo. Eu quero que você escreva o seu comentário aqui. Você compreende por que há uma necessidade de você compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais? É só você clicar aqui embaixo em compartilhar para você colocar o nosso vídeo aí no seu Facebook, no seu WhatsApp. Compartilhe os vídeos aqui do canal. As pessoas precisam saber a verdade. Nós precisamos levar para os brasileiros a verdade dos fatos, o que realmente está acontecendo. Essas pessoas que estão agora fazendo toda essa celeuma estão, na verdade, prejudicando o país inteiro para defender um nada, porque não tem pauta. Os caminhoneiros que estão parando aí nas estradas, eles não estão defendendo uma pauta dos caminhoneiros. Eles estão falando algo que eles nem sabem o que é. Estão pedindo
coisas contra o STF, eles nem sabem o significado da sigla STF, nem sabem para que serve o STF, qual é a função de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eles estão lá amando de pessoas que têm muito dinheiro e que estão trazendo um conflito nacional, criando um caos no país. Coloque o seu comentário aqui, eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você não pode compartilhar, se inscreva no canal. Isso você pode fazer agora aí, dê o like. Fica aqui conosco, a gente se encontra numa próxima.